Eu lembro que naquele dia, com muita dor, eu ajoelhada dentro de casa, a Isabelle pega o meu rosto assim, com a mãozinha dela, ela ergue pra cima, ela diz assim: mãe, eu tenho orgulho da mulher que você é. Mãe, deixa eu te dizer uma coisa, se eu fosse casada, eu lutaria pelo meu casamento. Ela com a mãozinha dela grudadinha assim no meu queixo, ela diz assim: mãe, o meu pai, ele não é o erro que ele cometeu. Se eu fosse casada, eu lutaria. Mãe, eu quero ter uma família unida. Eu não quero ser uma estatística de divórcio. E ela só tinha 11 anos, pastor. Eu sei que naquele dia foi o Espírito Santo que usou a Isabelle naquele momento. E eu me lembro de ver a Heloíse de joelhos dobrados no sofá de casa, pedindo: papai do céu, cuida da minha família. A mamãe chora, o meu papai chora: papai do céu, cuida da minha família. E eu lembro das nossas filhas clamarem a Deus para restaurar a nossa casa. Você, então, fez a inscrição para o SOS Casamento Curado. Na verdade, eu não fiz a inscrição, pastor. Foi um pouco diferente a nossa história. Depois disso, né, nós falamos com a nossa liderança, nós perdemos tudo, foi aquela coisa, nós não fomos assistidos, a nossa liderança proibiu que a nossa família pisasse em qualquer igreja do ministério. Então, aquilo para mim me doeu mais ainda, porque eu me senti usada mais uma vez. Eram 22 anos no mesmo ministério. Aquilo me machucou mais um pouco. Eu saí com uma caixa com alguns materiais, mas de cabeça erguida, porque o que eu tinha feito naquele ministério, eu tinha feito com muita excelência e eu tinha feito para agradar um Deus na qual estava mudando a minha história naquele momento. Não foi fácil, foi um processo. E por alguns dias a Larissa foi cuidando de mim e conversava comigo todos os dias, e ela dizia: vai dar certo, Deus é contigo, eu vou estar orando por você. Ela realmente foi uma pessoa que ela não apenas quis me vender a inscrição de um curso, ela realmente implantou esperança em mim. Eu sou eternamente grata pela vida dela até hoje. E passando umas 3 semanas, eu me lembro de um dia, um sábado de manhã, na qual eu me ajoelhei assim dentro de casa e eu dizia assim: eu não aguento mais. Eu clamava a Deus, eu disse: Deus, tira toda essa dor, essa angústia dentro de mim, porque, pastor, é um processo, não é um perdão, um estralar de dedo e tudo passa de repente. Não funciona assim. Eu costumo dizer que adultério não é flores, pastor, não é simplesmente um pedido de perdão, a pessoa perdoar e tudo volta a ser normal. Não é. É um processo, e esse processo demora, e é um processo que dói. E dói porque deixa as marcas na sua família inteira. Nós perdemos tudo, então, de um dia para o outro, pastor, nós não tínhamos mais identidade, nós não tínhamos mais onde morar, nós não tínhamos mais igreja, que era algo para mim que era super, hiper, mega importante, porque nós vivíamos ali dentro, a nossa família vivia dentro da igreja, praticamente morando dentro da igreja. Então, de repente, não tinha mais nada. E eu lembro que naquele dia, com muita dor, eu ajoelhada dentro de casa, a Isabelle pega o meu rosto assim, com a mãozinha dela, ela ergue para cima, ela diz assim: mãe, eu tenho orgulho da mulher que você é. Mãe, deixa eu te dizer uma coisa, se eu fosse casada, eu lutaria pelo meu casamento. Ela com a mãozinha dela grudadinha assim no meu queixo, ela diz assim: mãe, o meu pai, ele não é o erro que ele cometeu. Se eu fosse casada, eu lutaria. Mãe, eu quero ter uma família unida. Eu não quero ser uma estatística de divórcio. E ela só tinha 11 anos, pastor. Eu sei que naquele dia foi o Espírito Santo que usou a Isabelle naquele momento. E eu me lembro de ver a Heloíse de joelhos dobrados no sofá de casa, pedindo: papai do céu, cuida da minha família. A mamãe chora, o meu papai chora: papai do céu, cuida da minha família. E eu lembro das nossas filhas clamarem a Deus para restaurar a nossa casa. Foi naquele dia que eu também recebo uma ligação. Eu recebo uma ligação da Larissa, a atendente do Ministério Uma Família, que trabalha conosco, dizendo para mim que iria semear na minha vida o SOS Casamento, porque como nós perdemos tudo, a vontade de vir para o SOS era muito grande, mas nós não tínhamos condições financeiras, naquele momento, de tirar aquele dinheiro. E naquele momento ela fala para mim: eu já paguei a sua inscrição. Eu vou semear na sua vida, na vida do seu marido. Eu não sei se a sua história é real, eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, eu só sei que eu preciso fazer isso. E eu já semeei. Agora você se vira para vir para São Paulo. Mas no dia 13 de junho tem um SOS marcado para você e para o seu esposo. Está aqui no SOS. E aí foi, pastor, assim que nós chegamos no SOS. E aí, Gilmar, quando você chega no SOS, qual era a sua expectativa? O que você veio pensando? Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou? Pastor, eu e a Karina até tínhamos conversado quando nós estávamos ainda em Blumenau, antes de vir para o SOS.
realmente ter uma direção do nosso casamento e outra em relação à minha vida ministerial. Porque eu não tinha mais contato com líder, eu não tinha muitos amigos, porque o pastor às vezes se isola muito, né? Vive muito isolado, não tem muita amizade. E eu fui um cara que eu vivia assim. E eu só queria chegar aqui e, em questão do meu casamento, restaurar o meu casamento, ter uma direção de como fazer. Porque nós não tínhamos um mentor. E até porque você ficou na igreja há quantos anos? 22 anos. Trabalhando direto, tempo integral. Ah, pastor, nós estava pastoreando já uns 13 a 15 anos. Então, depois, 14 anos. Depois de 13 a 15 anos trabalhando tempo integral, você fica fora do mercado de trabalho. Exatamente. Porque a sua vida é a igreja. Né? Exatamente. E até se recolocar no mercado de trabalho é um desafio. É muito grande, pastor. Então, assim, quando nós chegamos aqui, eu queria isso, eu queria essa direção, porque a gente não tinha ninguém. Não tinha alguém assim, nos ajuda, o que eu faço agora? Qual é o meu caminhar? Para onde é que eu vou? O que eu devo seguir? E a mesma coisa em relação ao casamento. Então, foi esses dois processos que nos uniu. Foi algo assim, eu vejo assim, pastor, um cuidado de Deus tão grande. É assim, algo que foi sobrenatural. Só existe uma explicação, só Deus para fazer isso. Porque quando nós chegamos aqui, ainda falei para quem, eu quero ir lá e eu preciso conversar com o pastor Josué. Como ela falou, nós não conhecíamos o senhor. Só que eu queria uma direção de um líder espiritual, o que eu vou fazer agora. Quanto tempo, para onde eu vou, o que eu faço e aonde Deus prepara tudo. No último dia que tinha o momento da foto, eu perguntei para o senhor, nós tivemos ali, foi o último casal a tirar foto com o pastor e com a pastora, e foi ali que nós conversamos e ali que houve toda aquela luz no fim do túnel que começou a aparecer na nossa vida. E quando você chegou no SOS, qual foi a sua primeira impressão assim? Pastor, para mim foi algo que impacto assim de cura, a primeira coisa. E o que mais te chamou a atenção assim? Frase. Você chegou, a frase dentro... na época ali era a capela, aí existia uma frase lá dentro, teu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado, aquilo ali tomou a minha vida, eu disse assim, é isso aqui que eu preciso ter uma posição agora, eu preciso retomar aquilo que eu quase perdi, e eu vou ser agora, a partir de hoje, um homem de Deus. Que bênção. É interessante, você está falando de frase, eu gosto muito de frases, e eu ouço vários testemunhos das frases. Lá, né? Exatamente. Outro dia, um pastor muito inteligente, assim, teólogo, e ele estava almoçando no antigo refeitório, ele falou que tinha ouvido as mensagens, gostou, foi legal e tal, mas quando ele leu lá assim, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Uma frase que a gente conhece de cor e tal, mas tem momentos que aquilo que talvez seja comum, óbvio, ganha o seu coração, porque era exatamente o que Deus queria ministrar ao seu coração e você não estava entendendo. Exatamente. Ele falou que aquilo ali, falou, peraí, está tudo errado. Eu estou brigando toda hora para ter razão e sendo infeliz. E é interessante, pastor, porque assim, eu entrei lá, eu tinha essa esperança, mas ao mesmo tempo a culpa, ela estava sobre mim. Então, isso é perigoso porque se eu deixasse dominar isso, a ministração, ok, ia acontecer, mas não ia talvez entrar no meu coração. Todos os atos ali dentro talvez não ia ter um impacto profundo na minha vida. E aquela frase foi um despertar. Foi algo que tipo assim, me rasgou. Então todo o acontecimento do processo do SOS começou a surtir efeito na minha vida, através dessa frase. Que benção. É interessante. Interessante. O seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado, exatamente, como foi com o Davi, não é? Então, e aí, Karina, você chega no SOS? E pastor, antes de chegar no SOS, com tudo aquilo que tinha acontecido, eu sempre dizia assim, eu tenho até o dia 13 de junho para chorar de dor. Depois disso, eu não choro mais de dor. Eu posso chorar de emoção, eu posso chorar de tudo aquilo que eu passei, de rever do processo, mas de dor eu não vou chorar mais, porque eu coloquei aquela data como uma data limite, para que eu colocasse todas as minhas dores para fora, todos os meus traumas, tudo aquilo que me machucava há anos, eu colocasse lá dentro. Eu criei uma expectativa muito grande do SOS Casamento, pelo que a Larissa me falava, daquilo que aí eu comecei a buscar na internet, de testemunhos e coisas que aconteciam, e aquilo começou a me cativar mais ainda, e eu pensei, é a solução, é a minha luz no fim do túnel. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, pastor, foi quando eu cheguei. E eu fui recebida pela Márcia, pela Márcia e o Gilbert.
E ela me deu um abraço muito apertado. Muito apertado. E aí ela disse assim, aqui é lugar de cura. E ali, para mim, foi a resposta, porque eu estava indo para aquele lugar, buscando cura realmente, porque eu precisava de cura. E a segunda coisa que mais me chamou a atenção foi, eu recebi uma bolsa, e dentro dessa bolsa tinha um envelopinho com um guardanapo dentro para a gente secar as lágrimas. Aí eu pensei, se eu chego num lugar que me dá lencinhos para secar as lágrimas, eu fico imaginando como eles lidam com os traumas e as dores das pessoas. Porque se preocupam com uma lágrima, eu imagino o quanto que se preocupam com as dores que as pessoas carregam. E aquilo, para mim, foi além das expectativas. Eu brinco que eu acabei com todos os lencinhos de todo mundo do nosso SOS número 50. Todo mundo me dava lencinho porque eu chorava muito. Todas as ministrações falavam extremamente comigo. E quando eu conheci o Senhor, né, que eu vi o Senhor entrando assim, era no templo antigo ainda, eu pensei assim, meu Deus, ele é real. Eu até brinco, parecia a Xuxa chegando assim com aquela aeronave dela na época do programa da Xuxa. Muita gente ri quando eu falo isso, mas foi esse o sentimento que eu tive naquele momento. Eu pensei, meu Deus, esse pastor precisa saber que uma ministração dele, um sim por lutar por famílias, mudou a minha história. E aí, aquele primeiro dia, o Senhor ministrou lá e aquilo me tocou muito sobre aquela ministração. Todas as ministrações deixaram marcas incríveis na minha vida. E aí, no segundo dia, o Senhor estava tomando café. Eu cheguei para o Senhor e disse, pastor, eu quero te agradecer. Aí o Senhor, minha filha, por quê? Eu disse, pastor, porque numa tentativa de suicídio, Deus me manda abrir um vídeo do Senhor. E aí o Senhor me chama para sentar à mesa, o Senhor conhece a nossa história. E aí começa a falar com o Gilmar também para saber da nossa história. A gente conta um pouco do que aconteceu. E o Senhor fala que, né, iria conversar com a gente, como o Gilmar falou, no último dia a gente teve essa oportunidade. E eu confesso para o Senhor que quando eu estava dentro do SOS, pastor, a única coisa que eu queria, o que eu desejava, era para permanecer todos os dias da minha vida lá dentro. Porque foi um momento de tanta cura, de tanto amor, eu me senti tão amada naquele lugar, tão abraçada naquele lugar, que eu pensava assim, meu Deus, eu só queria ser a pessoa que leva o livro para o pastor Josué. E eu lembro que eu comentei isso com o Gilmar no dia, eu disse assim, eu só queria ser a pessoa que leva o livro, já estava bom para mim. E foi algo que impactou, pastor, porque nós vemos desse processo do adultério, então muitas pessoas nos acusavam, apontavam o dedo. E, claro, foi algo feio, ruim que aconteceu. Só que quando nós chegamos no SOS, ninguém apontou o dedo. Não. Ninguém falou, você é um adúltero. Você está fazendo aqui, você destruiu a tua família. Pelo contrário, nós somos abraçados e envolvidos com todo esse carinho e amor. Isso aí é algo que começou a cura a partir dali. Que bom, que bom. E aí, então, vocês voltam para casa agora, decididos a reconstruir. Então, pastor, a gente, né, conversa com o senhor no último dia e aí a gente abre toda a história, né, para o senhor e aí a gente pede ajuda, porque, né, o Gilmar diz, eu preciso de disciplina, mas nós não tínhamos nem igreja. Nós estávamos desigrejados naquele momento, nós não sabíamos para onde nós iríamos, sem emprego, porque tanto eu como o Gilmar estávamos dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, tinha uma rádio, tempo integral, as nossas filhas totalmente integradas na obra, então a gente não sabia para onde ir. Morando de favor na casa do meu cunhado, porque o meu cunhado cedeu a casa dele para a gente morar. A gente não tinha onde morar. E saindo dali, eu já saí com algo queimando dentro de mim que eu tinha ido para o lugar certo. Né? Ali eu costumo dizer que foi um passarinho que foi aberto a gaiola e eu saí voando. Foi assim que eu me senti dentro do SOS. E quando nós saímos dali, eu olhava para o Gilmar e disse, eu preciso voltar neste lugar. Aí a gente conversou com o senhor falou, olhou para a pastora Rosa e disse assim, Rosa, nós precisamos ajudar esse casal. E aí dali saímos. Aí nisso, a Larissa entrou em contato comigo de novo, depois o senhor pediu para a gente voltar num evento de pastores, nós voltamos nesse evento de pastores, fomos tratados com muita honra, com muito amor, ninguém perguntou quais eram os erros, quais eram as falhas, o que nós tínhamos feito, simplesmente nos amaram. E eu acho que foi isso que nos cativou tanto, esse amor que foi derramado sobre nós. Mas por muitas vezes, nós sem emprego, sem estabilidade financeira, o senhor ligava, do nada. Muitas vezes tinha um pote de margarina dentro da geladeira. O senhor ligava e o senhor dizia assim, e aí, minha filha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí o senhor dizia assim, não, Deus me disse que vocês estão precisando de algo. Eu não falava para ninguém que só tinha um pote de margarina dentro da geladeira. Nós não falávamos para ninguém o quanto de coisas faltava. Nós não chegamos a passar fome.
mas nós passamos por muitas dificuldades. E nós passamos elas sozinhos, nós não queríamos falar para ninguém por vergonha, porque nós não queríamos causar mais dor nos nossos familiares que ficaram dos nossos lados. Foram poucos amigos que nos abraçaram. E o Senhor, de repente, ligava e dizia assim, Deus me manda dar uma oferta para vocês. E era aquele dia que a gente ia no mercado. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2 vezes, até que o Senhor nos traz de novo para servir no ministério, no SOS. Então, a gente vem como voluntários. Depois, a gente veio no encontro de casais em agosto, foi onde o Senhor nos chama. No Encontro Nacional de agosto de 2019, no quarto do Senhor, lá no 4º andar do Monte Real. E o Senhor diz assim, vem aqui no meu quarto, eu preciso conversar com vocês. E aí a gente vai, o Senhor nos recebe com a pastora no quarto. E o Senhor olha para a gente e diz assim, qual é a disponibilidade de vocês de vir morar em Bragança Paulista? A gente olha um para o outro e pergunta quando é que a gente faz a mudança. Mas nem mudança tinha, pastor. E naquele dia o Senhor falou que ia cuidar da gente, cuidar da nossa família. E aqui estamos.